Salve, salve, galerinha do bem! Meu nome é Wilson Manuel da Silva, eu sou formado em matemática pelo IBILSE, uma unidade da Unesp de São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo. Trabalho há mais de 30 anos na área de cursinhos pré-vestibular e há pouco mais de 10 sou gestor do Colégio Ângulo Santa Rita de Novo Horizonte, também no interior de São Paulo. Sou consultor pedagógico do Simplex Cursos Preparatórios, que atua na área de cursos de aprofundamento visando a aprovação em grandes vestibulares. Durante esses 30 anos de trabalho com alunos que buscam grandes aprovações, eu percebi o diferencial, aquilo que faz a diferença na hora da conquista. Todos temos que ter um sonho e a minha missão é essa: facilitar a conquista do seu sonho. É muito importante que o candidato saiba exatamente o que ele quer. Se não exatamente, pelo menos o rumo para onde ele deve ir. Há pessoas que querem uma formação acadêmica, outras que querem simplesmente o sucesso. Em qualquer que seja a profissão, é preciso ser preparado. E é para isso que eu estou aqui, para te dizer pelo menos o caminho, a trilha, o rumo para onde você vai seguir. Como é que estão atualmente os vestibulares? Como é que se comportam as provas? Como é que deve ser a sua atitude ao resolver uma prova de vestibular e ao resolver uma prova do Enem? Existe ou não diferença entre uma coisa e outra? Como é que é feita a nota do Enem? O que é o TRI? Como é que você pode utilizar essa nota que você teve no Enem ou numa prova vestibular? Tudo isso é assunto do nosso bate-papo de hoje. Fique atento e vamos nós! Antes de começarmos a falar diretamente do processo de entrada na universidade, gostaria de analisar alguns dados que eu tenho sobre o censo escolar de 2010. Em 2010, nós tínhamos 9,4 milhões de alunos em idade do ensino médio. Desses 9,4 milhões, 8,4 milhões estavam matriculados. Dos 8,4 milhões, 50% apenas conclui o ensino médio. Ou seja, metade fica pelo caminho. E desses 50%, 10% apenas tem o conhecimento esperado. Com o que o nosso jovem, o nosso aluno de ensino médio está sonhando? Ele está podendo sonhar? Será que o que é que está faltando? Está faltando estrutura? Está faltando conscientização? Valorização do conhecimento? E é esse um dos meus trabalhos, conscientizar. E eu lamento profundamente tudo isso porque esses números reproduzem a qualidade da nossa escola pública. E eu sou um produto da escola pública. É possível evoluir, mas é preciso querer. É preciso ter uma força de vontade absurda. É preciso não conjugar o verbo desistir. Há uma frase de um ciclista famoso, o Armstrong: eu nunca desisto porque desistir é para sempre. As vagas da universidade estão aí, ainda gratuitas, e nós precisamos buscá-las. Nós precisamos valorizar o conhecimento como a única forma de mudança de classe social, pelo menos para a imensa maioria. Um ou outro são abençoados com situações que fazem com que isso seja mais fácil, mas a grande maioria, para a grande maioria, a saída é estudar. E para você que decidiu investir na universidade como mola propulsora de mudança de qualidade de vida, eu quero comentar um pouquinho sobre como evoluíram os vestibulares. Em 1985, quando eu passei no vestibular da Unesp, a prova que todas as universidades faziam era focada no conhecimento, naquilo que você tinha embarcado, naquilo que você conseguia saber de logaritmo, de funções de segundo grau, daquilo que você conseguia saber e guardar de movimentos históricos, literários, de química. Hoje também se usam esses conceitos, mas as provas hoje são muito mais relacionadas, né? Elas avaliam muito mais as competências, como é que o aluno lida com o conhecimento e não se ele tem o conhecimento.
Então, comum hoje o texto trazer as informações e querer que o aluno faça relações entre essas informações. As provas mudaram. A forma de estudar também tem que mudar. O aluno tem que estar o tempo todo antenado com as situações do dia a dia, ligado em telejornais, na própria internet e saber interpretar o momento em que está vivendo e em como uma coisa afeta a outra. É preciso trabalhar o estudo de forma diferente. E o nosso bate-papo do Enem está só começando. Informações sobre ProUni, sobre SISU, sobre TRI. Fique atento e anotando tudo, é muito importante. Nós temos o Exame Nacional do Ensino Médio, que é fundamentalmente uma prova que avalia a sua competência, a sua habilidade de lidar com esse conhecimento. No primeiro dia, no dia 21 de novembro, você fará uma prova que envolve a primeira das áreas de conhecimento, que é linguagens e códigos. Essa grande área envolve língua portuguesa, língua estrangeira, que você escolhe entre espanhol ou inglês, artes, educação física e tecnologia da informação e comunicação. A segunda área de conhecimento trata de ciências humanas e suas tecnologias. Tem história, geografia, filosofia e sociologia. Você finaliza a prova com uma redação com aproximadamente 30 linhas. No dia 28 de novembro é a hora e a vez de ciências da natureza e suas tecnologias, física, química e biologia e 45 questões de matemática. Eu considero o Enem uma maratona. Além de saber lidar com esse conhecimento, de relacionar as coisas, o aluno tem que saber gerir tempo. Fique atento. E aí nós nos preparamos para essa prova, um ano de preparação, chegou o dia. O que é que eu tenho que levar? O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que chegar no horário. Os portões se abrem ao meio-dia. Os portões se fecham às 13 horas. Não vire notícia. Às 13h30 começa a prova. No primeiro dia ela termina às 19 horas. No dia 28 de novembro, segundo dia, ela termina às 18h30. O que eu devo levar? Primeira coisa, eu tenho que acessar o meu cartão no site e verificar data, horário e local. Eu tenho que levar um documento com foto, que pode ser o RG, pode ser uma CNH, um passaporte. Eu tenho que levar caneta preta com plástico transparente. Eu tenho que levar uma máscara para utilização na sala de aula contra a Covid-19. Importantíssimo, eu não posso levar nada extra. Cuidado com coisas nos bolsos, com fones de ouvido. Tudo que não estiver num saquinho lacrado dentro da sala pode significar a sua desclassificação. Depois de respondida essa prova, que é uma verdadeira maratona, como eu já falei, o aluno se senta com o gabarito oficial para corrigir a prova. Em geral, ele faz a seguinte conta. Se de 45 questões de matemática eu acertei 36, eu acertei 80% da prova. Usando como um parâmetro, como nota máxima 1000, 80% seriam 800 pontos. E fica feliz, né? Porque ele está numa posição de vantagem. Quando sai o resultado oficial, muitas vezes há uma surpresa, que pode ser para mais ou para menos. Mas por que será que a nota do Enem não é exatamente ou diretamente proporcional à quantidade de questões que você acerta? Porque nessa avaliação, como em muitas outras do mundo, incluindo aí o TOEFL ou o SAT americano, é aplicada uma teoria que é chamada de teoria de resposta ao item, a popularmente conhecida como TRI. O que é o TRI? Ou o que é a TRI? TRI ou TRI é um modelo matemático que observa a coerência do candidato, que observa também se a prova mantém o nível de dificuldade. TRI é uma teoria estatística
que compara todas as provas e que compara a prova do candidato. Essa TRI, ela mede, por exemplo, se o candidato acerta as questões fáceis e erra as médias, e acerta as difíceis, ou se ele acerta as fáceis somente, ou acerta as fáceis, as médias e erra as difíceis. Então, a TRI serve para medir o chute. É capaz de ver se o aluno chuta ou não. E a TRI funciona para todas as áreas? Ela é aplicada a todas as áreas do conhecimento? As 4 grandes áreas, sim. A redação, não. Porque não há um padrão para a redação. Não tem como se estabelecer uma redação modelo. Afinal de contas, como é corrigida a redação? Primeiro, todos os textos são digitalizados e colocados no sistema. O texto é lido e analisado por 2 avaliadores diferentes. Os avaliadores não se conhecem, não têm acesso à nota ou análise do colega. Cada avaliador dá uma nota a 5 quesitos diferentes. Cada item vale 200 pontos. 5 quesitos a 200 pontos, nota máxima 1000. Quais são esses quesitos? Domínio da língua, desenvolvimento do tema, uso de recursos linguísticos, capacidade de articular ideias e proposta de intervenção social. Depois da avaliação desses quesitos por 2 pessoas, as notas são somadas e divididas por 2. A partir daí, nasce a sua nota na redação. Se houver uma diferença muito grande nas notas dadas pelos avaliadores, o texto segue para análise de um terceiro profissional. Se ainda assim a diferença persistir, segue para a última instância, uma comissão julgadora. Sendo assim, a sua nota de redação certamente será justa. Por conta de tudo isso que eu acabei de falar, será que é possível saber a nota do Enem antes da divulgação dos resultados? Não, pessoal. É impossível saber precisamente qual é a nota em cada uma das competências antes da divulgação pelo Enem. Faça a prova com carinho, com competência e aguarde o resultado. Eu estudei, me esforcei, fiz toda a preparação e tirei uma boa nota no Enem. Mas Wilson, o que é que eu vou fazer com essa nota? O que é que eu posso fazer com essa nota? Tem várias utilizações. A mais importante delas é através do SISU. SISU é um sistema integrado que oferece vagas em escolas públicas de ensino superior. Todas as universidades federais, algumas estaduais de grande porte, inúmeras vagas para você escolher onde você quer fazer o seu curso. Não, Wilson, eu quero fazer meu curso numa instituição particular, próximo da minha casa, a qual eu tenho um apreço. É possível? Sim. A segunda utilização é através do ProUni. O ProUni é um sistema do governo que oferece vagas em escolas particulares, oferece bolsas de estudo de 100% ou 50% nessas instituições. Uma terceira utilização seria através do FIES. Digamos que você não tenha conseguido o ingresso na escola pública, que você não tenha conseguido a bolsa de estudo e ainda assim você queira financiar a sua formação. Você pode ingressar no curso particular e fazer um financiamento. Inscreva-se no site do FIES, utilize a nota do Enem e consiga pagar posteriormente sua faculdade. Quarta utilização, o programa Ciência Sem Fronteiras, para alunos graduandos que queiram estudar fora do país, fazer um aperfeiçoamento, fazer um diploma de dupla cidadania. E, finalmente, a quinta e última, quem quiser um curso profissionalizante tem o sistema Pronatec, que também utiliza a nota do Enem. Saiu a sua nota no Enem e você agora vai utilizá-la. Onde utilizá-la? Uma das possibilidades é o SISU, sisu.mec.gov.br, o maior portal de vagas de universidades públicas do Brasil.
Como é que a gente faz? A gente se cadastra, você vai se cadastra e aí é hora de fazer a sua inscrição. Na inscrição, você tem direito a duas opções. Primeira opção, segunda opção. Vem na mesma página, pesquisa a vaga. Procura quais são as universidades que têm o curso que você deseja. Depois de pesquisar, conheça a vaga. Quantas vagas tem o curso? É período matutino, vespertino, noturno? E qual o estado? Qual é a distância que ele está da sua cidade? Isso é importantíssimo. Passo seguinte, escolher a modalidade. Aqui é a hora de você perceber se você tem direito à cota, se não, se vale a pena utilizar a cota, se não, se você pode estar na faixa de renda de 1,5 salário mínimos acima ou abaixo, para saber em qual modalidade você se encaixa. Feita a escolha da modalidade, você confirma e finalmente conclui a sua inscrição. Feito isso, primeiro passo dado. Mas tão importante quanto a inscrição é o acompanhamento do SISU. Isso é assunto do nosso próximo bate-papo. Como acompanhar a sua inscrição. E para te deixar orientado sobre como acompanhar a inscrição no SISU, eu vou usar um exemplo do que aconteceu agora em agosto, porque nós temos duas chamadas no SISU. A primeira em fevereiro e a segunda em agosto, que são os inícios de semestres. A que aconteceu agora em agosto foi da seguinte forma. Abriu no dia 3. No dia 3 você entrou e fez a sua inscrição conforme eu informei há pouco. Fez a sua inscrição? Durante o dia 3, as pessoas vão entrando e fazendo as suas inscrições. Na virada do dia 3 para o dia 4, o Enem faz uma primeira classificação. E você observa qual é a posição que você está no curso que você quer. Você colocou ali, a sua nota do Enem foi computada. Qual é a posição? Em primeiro, em segundo, em décimo, em 20º? Há possibilidade de eu entrar nas vagas iniciais ou não? E aí você pode mudar isso ou manter, apostar naquele curso. Isso vai acontecer do dia 4 para o dia 5 e do dia 5 para o dia 6. No dia 6, às 0 hora, encerra e aí, conforme a sua classificação, você vai obter a vaga ou não. Lembrando que você tem duas opções. Se você for classificado na primeira opção, descarta-se a segunda. Se você não for classificado na primeira e for na segunda, você está convocado para a segunda opção e você deve se matricular na segunda opção. E caso você não tenha conseguido nenhuma das duas, então aí sim você tem direito, aqui ó, no dia 6 finaliza a inscrição, no dia 10 saem os resultados, que é isso tudo que eu estou falando, você tem direito a entrar na lista de espera. Só vai para a lista de espera quem não conseguiu classificação em nenhuma das duas opções. E aí você pode escolher para a lista de espera, tanto a primeira opção quanto a segunda. Faz a inscrição para a lista de espera entre os dias 10 e 16, foi assim que aconteceu, finaliza a matrícula e finaliza também a inscrição para a lista de espera. Nesse período de 16 a 19, há uma computação dos dados. No dia 19, as instituições e não mais o SISU, cada instituição começa a divulgar as suas listas de chamadas. E isso acontece até o dia 30 de setembro, nesse caso do segundo semestre. Então é importantíssimo acompanhar, verificar se o curso tem 40 vagas e eu estou lá em 400, é óbvio que é melhor procurar uma outra opção. E fazer essa análise com muito critério, porque entre esses alunos há aqueles que fazem a inscrição, mas que não querem a vaga. Então, muitas das vezes você está um pouco abaixo, mas quando se fechar aqui o final de matrículas, vai ter vaga naquele curso. Então é uma ciência assim, que demanda uma boa capacidade de análise e bastante sangue frio. Oriente-se com o seu professor, oriente-se com a direção da sua escola e fique atento ao SISU. E para deixar um pouco mais claro
como é que funcionam as cotas num curso de uma universidade pública pelo Enem? Vamos lá. Suponha que eu tenho um curso aí que tenha 40 vagas disponíveis. Pela lei de cotas, 50% vão para a escola pública e 50% para as demais, 20 e 20. Entre as vagas de escola pública, elas são divididas em duas subcategorias. Quem tem renda menor ou igual a 1,5 salário mínimo por pessoa. Isso significa R$ 1.650 por pessoa. Uma família com 4 pessoas, uma renda familiar de R$ 6.600. Quem está abaixo ou igual a isso, tem direito a 10 vagas dessas 40. Quem tem renda maior que isso, as outras 10. Outra subdivisão, essas 10 vagas serão agora divididas em uma delas para indígenas, 2 vagas dessas 10 para pretos e pardos e 7 vagas para os demais. A mesma coisa acontece no outro subgrupo, 7, 2 e 1. Entre as vagas que sobraram aqui, 18 vão para a ampla concorrência e 2 delas para pessoas deficientes. Analise direitinho, olhe onde você se encaixa, com certeza, e faça a sua opção. Olá, amigos! Vocês estão reunidos para uma palestra com este competente profissional que é o professor Wilson, um excelente coordenador, um dos melhores que eu já trabalhei. Eu desejo a vocês um grande trabalho. Em relação à geografia, no Enem, os temas mais abordados são questões ambientais. Hoje, no histórico, 15% das questões, a urbanização, 10%, a globalização e seus vastos temas, 9%, a geografia agrária, 6,5%, a indústria é o 5º tema mais cobrado, 6,5%, e a demografia, o estudo da população, 5%. Tenham um grande trabalho, um excelente encontro e fiquem com este profissional que pode ajudar vocês em muito. Um abraço, pessoal! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Vade, professor de literatura. Estou aqui para falar com vocês sobre o Enem. Passar aí umas dicas aí para a realização da prova. Antes de mais nada, o Enem é uma prova de leitura. Então, lembre-se sempre de ler o enunciado e encontrar o comando da questão. Fundamental para que a questão se desenvolva de uma forma correta. Se você se perder no comando, você não sabe o que fazer. Uma outra dica importante, nas alternativas, haverá sempre uma delas com um elemento distrativo. Isso é uma estratégia do examinador. Sabe aquela situação? Fiquei entre duas e escolhi a errada? Então, quando você faz isso, você faz a alegria do examinador. Ele conseguiu atingir o seu objetivo. Ele tirou você do foco. Então, lembre-se que você precisa relacionar o comando da questão à alternativa correta. Isso vai acontecer a partir de algumas palavras-chave que vão estar ali para te ajudar. Lembre-se sempre que leitura atenta não significa várias leituras. Pelo contrário, uma boa leitura muitas vezes vale mais do que 10. Nessa primeira leitura, seu cérebro está descansado e você vai conseguir apreender aquilo que é necessário para conseguir responder bem ao que foi pedido. Em relação ao conteúdo de literatura, fundamental lembrar que o Enem é uma prova que gosta de cobrar o modernismo de 22. Estatisticamente, é o assunto mais cobrado da história. Eu não gosto muito dessa história de adivinhar questão de prova, né? O autor importante para você é aquele que cair na sua prova. Mas esses momentos identitários da cultura brasileira são sempre importantes. Então, o modernismo de 22, o romantismo, primeira geração, a geração de 30, são momentos importantes porque definem a cultura brasileira e vão ser cobrados nos grandes autores. E para fechar, isso é importante lembrar, o Enem costuma cobrar autores reconhecidos, os chamados autores canônicos.
ou autores contemporâneos que não vão ser cobrados pelas características pessoais ou próprias, e sim pelo produto que eles oferecem, pelas suas obras. Então, uma leitura atenta, uma leitura tranquila, bastante calma e vamos lá que vai dar tudo certo. Beleza? Valeu! Eletricidade, o milagre da industrialização nova. E como é que consegue esse milagre? É transferindo carga de materiais diferentes. Plástico, papel, no atrito. Quando você atrita, um recebe elétron, o outro perde elétron, e o que nós temos? Uma atração. Isso é uma atração. Toda vez que você tem um corpo eletrizado e um outro neutro, ocorre o que nós chamamos de uma indução. O corpo eletrizado atrai por indução o corpo neutro. Então, o canudo eletrizado atrai a lousa por um processo chamado de indução, ok? Aquele indução do indutor, dos motores de ventilador, dos motores de liquidificador, todos esses motores, é indução elétrica, ok? Babu, só tem atração? Não. Atração ocorre quando eu tenho cargas de sinais contrários ou quando pelo menos um corpo está neutro e o outro eletrizado. Por exemplo, um positivo, o outro corpo neutro ou negativo, ocorre o que nós chamamos de uma atração. Se A atrai B, B atrai A com a mesma intensidade, terceira lei de Newton. Para toda ação, uma reação de mesma intensidade. Então vamos lá. Para você ter carga, um dos processos é a eletrização. Cargas em eletrização por atrito, cargas de sinais contrários. Elas se atraem. Mas e se forem de mesmo sinal? Um canudinho ficou com uma carga. Outro canudinho vai ficar com a mesma carga. E o que acontece quando as cargas são iguais? Elas se repelem. Isso é o que nós chamamos de uma repulsão. Então, quando você vê dois corpos se atraindo ou se repelindo, então nós temos envolvido ali carga elétrica. Mão neutra, canudo, eletrizado, indução. A minha mão atrai o canudo atrai minha mão. Um corpo eletrizado e um corpo neutro se atraem. Um corpo eletrizado com o outro de mesma carga repele. Ok? Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ademir, sou professor de História e venho lembrá-los de que o Enem exige muita concentração e muita tranquilidade. Portanto, é fundamental estarmos preparados para esta maratona. Especificamente História, os principais destaques na história do Brasil, os sistemas eleitorais, tanto da época monárquica, como também da República Velha, e, lógico, a famosíssima Era Vargas e todas as transformações que ela trouxe. Na história geral, destaque para a Revolução Industrial e também para a Revolução Francesa e todas as suas consequências. Um grande abraço histórico e muito boa prova. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Adalto de Biologia, né? Apaixonado, né, por essa matéria, essa disciplina, e que você não pode esquecer, hoje em dia, pro Enem, né? Atualidade. Quanta queimada, né? Quanto aquecimento global, quanto tempo extremo, né? Clima extremo. Esse assunto é muito importante. Não é só para biologia, é também para redação, ok? Então, se você pegar o ranking das questões de muitos anos para cá do Enem, você tem que dar muito valor à humanidade e, no caso aí, as questões ambientais e o meio ambiente. Valor para conceito em ecologia. É muito importante você saber, por exemplo, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Dentro desse assunto também, você pode ir lá para a botânica, pensar uma fotossíntese. Nossa, fotossíntese, respiração, extremamente importante. A parte da citologia. Por que não estudar secreção celular? Retículo endoplasmático, passa para o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou aparelho golgiense, você que sabe, né? E passa faz uma vesícula e passa para fora da célula, transporta para fora da célula. Então a gente tem que estar sempre vendo questões relacionadas ao meio ambiente,
passando aí pela ecologia, passando pela citologia, fisiologia humana, e é muito importante enfatizar isso no seu estudo diário, ok? Uma boa prova, tudo de bom. E aí, galera, tudo bem? Sobre dicas da prova do Enem, né, em relação à química, primeiro eu queria ressaltar para você que hoje a gente não pode pensar na química, porque na verdade no Enem a gente faz uma prova do quê? De ciências da natureza. Então a dica do Marcelo é tudo que você for estudar de química, você relacionar com o seu cotidiano e com os fenômenos que acontecem na natureza. E aí quando a gente fala, você fala assim, Marcelo, como assim, falando assim da química? Pensar em problemas ambientais, pensar na química dos alimentos, pensar numa coisa que eu acho que é uma grande dica para esse ano no Enem, que a gente está tendo problema aqui no país, pensar na energia, nos principais combustíveis, o que é mais viável, até quanto eu posso abastecer um carro a álcool ou um carro a gasolina. Então lembrar, estudar ciência de uma forma geral e principalmente para o Enem, está sempre relacionando com o cotidiano, com os fenômenos que ocorrem na natureza. Tenho certeza que você vai ter um grande desempenho se você abrir sua cabeça e pensar em ciência e não só no assunto específico da química ou da física. Fica a dica aí do professor Marcelo para você para o Enem. E foi assim, nós passamos algum tempo aqui conversando sobre provas de vestibulares e principalmente sobre sonhos. Então agora é sua hora de realizar o seu sonho. Conte conosco nas redes sociais do Simplex e também através de e-mail. Nós estaremos na live, também ao vivo, conversando com vocês. Muito obrigado a todos e sucesso para nós!